Muito bem, então começou aí a gravação, né, das nossas lives do cursinho Pré-ENEM de Biologia, realizada aí pelos bolsistas da UENG de Ubá, tá? Então na live de hoje temos os universitários Roger e Vitória. Então agora, gente, fiquem à vontade, a aula é de vocês. Então, gente, boa tarde novamente. A nossa live de hoje, ela vai dar continuação ao tema da evolução e vai abordar hoje sobre o tema evidências evolutivas. Pode passar. A primeira evidência que a gente vai falar é sobre os órgãos vestigiais. Pode passar. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o conceito deles. Que eles são aqueles que em alguns organismos encontram-se com tamanho reduzido e geralmente sem função, mas em outros organismos eles são maiores e exercem função definitiva. Então, vocês podem perceber que há essa diferença aí de um organismo para o outro. Eles indicam uma ancestralidade comum, ou seja, eles possuem o mesmo ancestral. Pode passar. Aqui agora a gente vai começar a passar a mostrar alguns exemplos deles. Aqui é o apêndice cecal, no corpo humano e em animais carnívoros. Ele faz parte do intestino humano e ele é um tipo de órgão vestigial. Como está mostrando aqui na imagem, essa parte aqui é em vermelho. E aqui também está mostrando a outra imagem dele, um pouco maior. Dá para vocês verem aqui direitinho. Esse órgão é uma pequena projeção do seco, que é uma região do intestino grosso. E ele não desempenha nenhuma função importante no homem e nem nos animais carnívoros. Pode passar. Agora vou mostrar ele aqui nos herbívoros. Já nos herbívoros, ele é muito desenvolvido e tem importante papel na digestão da celulose. Nele vivem micro-organismos que atuam na digestão dessa substância, como aqui está mostrando, por exemplo, do coelho, que é um tipo de herbívoro. Aí aqui mostra o apêndice cecal dele, que é essa parte aqui em amarelo. Aí aqui o seco, tudo direitinho. Pode passar. Aqui agora são outros exemplos que a gente vai mostrar dos órgãos vestigiais no ser humano. Aqui é a imagem número 1, a número 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Agora, no próximo slide, a gente vai explicar o que significa cada uma dessas imagens. Então, a explicação das imagens anteriores. A número 1 representa os músculos auriculares, que eles são desenvolvidos nos cães, por exemplo. O número 2 é a prega semilunar interna do olho, que é um vestígio da membrana nictitante de anfíbios e répteis. A número 3 é o canino e o siso. A número 4 é o cóccix, que é um vestígio de cauda. A número 5 são as glândulas mamárias e os pelos peitoriais em homens. A número 6 é o apêndice vermiforme, que está bastante desenvolvido em alguns animais herbívoros mutualistas, igual a gente acabou de mostrar no coelho, por exemplo. E a número 7 são os músculos segmentares abdominais, ou seja, fazem parte do abdômen. Pode passar. Aqui é uma explicação para essa mudança dos órgãos vestigiais. O que aconteceu foi o seguinte, é que nos mamíferos atuais, carnívoros e herbívoros, eles tiveram os ancestrais comuns, assim como eu disse, cuja dieta deve ser baseada em alimentos vegetais ricos em celulose.
Entretanto, no decorrer da evolução, os secos e apêndices deixaram de ser vantajosos para alguns grupos, nos quais se encontra reduzido, como os vestígios de sua origem. Então, essa é a explicação porque em nós humanos ele acaba não sendo desenvolvido, não tem função nenhuma, e já nos herbívoros ele tem essa função dele. Pode passar. A próxima evidência é a paleontologia. Ela é uma ciência que foi criada em 1812 pelo francês Georges Cuvier. Ele partiu do princípio de estudar, pesquisar e encontrar respostas a partir dos fósseis, porque a paleontologia é o estudo dos fósseis. A importância dela está na expansão das ideias científicas, defensoras da teoria da evolução. E assim, os argumentos baseados na evolução foram se tornando cada vez mais interessantes. Então, com isso, esse estudo dos fósseis para a evolução trouxe a possibilidade de conhecermos os organismos que viveram na Terra em tempos remotos, ou seja, em tempos passados, sob as condições ambientais distintas das encontradas atualmente, e que podem fornecer indícios de parentesco com as espécies atuais. Aqui a gente mostra alguns exemplos de fósseis, aqui da libélula e aqui do crocodilo. Pode passar. Então, afinal, o que é um fóssil? É considerado fóssil qualquer indício da presença de organismos que viveram em tempos remotos, ou seja, no passado da Terra. Aí alguns exemplos são ossos, dentes, carapaças, pegadas, como mostra aqui na imagem. Pode passar. Agora o Roger vai dar continuidade. Muito bem. Vocês estão me escutando? Sim, Roger. Muito bem. Evidências embrionárias. Pode passar. Como nós, todos os animais, descendem de um ancestral em comum, existem, quando está na fase de desenvolvimento, na fase embrionária, existem algumas semelhanças que são inegáveis. Você pega um e o outro, fica até difícil você, nas primeiras semanas, identificar o que é um feto de quê, o que é um embrião de quê. Aqui, como vocês podem ver no número 1 aí, que tem esses seis embriões aqui, você pode ver que desde o peixe até o humano, a estrutura base é praticamente a mesma, com as pseudoguelras, tudo se formando, a cauda, que depois essa cauda some, na gente, nos humanos, ela some e só fica o cóccix lá. Mas em alguns casos raros, é, o cromossomo responsável por mandar, mandar o comando para poder diluir essa cauda não chega direito. Aí algumas pessoas nascem com essa cauda. Mas isso aí também é simples. Depois eles vão, enquanto tá bebê ainda, corta. Porque depois que crescer fica complicado, porque lá é uma extensão da sua coluna, né? Então a quantidade de nervo que tem lá é gigante. Como pode ver, da imagem 2 é quando já se passou um tempo, vocês podem ver que já começou a dar uma alteração de forma e de diferença. Mas mesmo assim ainda tem algumas diferenças, principalmente algumas semelhanças, na verdade, coisas que nem devia estar lá se a evolução não existisse, como a presença dessas estruturas que podem formar guelras. Debaixo, pega na imagenzinha amarela, debaixo do olho vocês vão ver três voltinhas que dão origem às guelras no peixe, e na gente ela adentra depois e vira o pulmão. Vocês podem ver que todos os três do amarelinho para cá ainda tem
E, na verdade, o verdinho também tem para cá, só esses dois primeiros que não. E não deveria ter, porque esses daqui são todos bichos que vivem na Terra, então não precisariam de guelras. Pode passar. É, bioquímicas, que aí é na parte do DNA. Pode passar. O DNA, ele basicamente é o que controla, é o que diz para nossas células o que fazer, que está lá o código lá. É tipo, vamos pensar, para vocês que estão jovem, programação. Você colocou o script lá, programou, é para fazer isso, é para ter isso, é para ser dessa cor, ou é para ser desse sexo. Então, é o DNA que tem todo esse controle. A receita para fazer um ser vivo está toda contida lá. E à medida que foi evoluindo a nossa compreensão e que a gente foi fazendo vários projetos de genoma, que é muito complicado. Você pega basicamente toda ou quase todas as células do corpo do animal, faz o sequenciamento genético e pega alelo por alelo, pontinho por pontinho do DNA e vai separando tudo bonitinho e que dá umas folhas gigantes, porque normalmente tem mais de 3.000, no mínimo, em cada uma das células. Então, processo bem lento e demorado. Até por isso, algumas espécies, a gente ainda não tem o sequenciamento genético todo dela, porque é um processo lento e demorado mesmo. E com esse sequenciamento genético que foi evoluindo, a gente foi fazendo comparações e mais comparações e chegamos nessa taxa de parentesco, que mostra que a gente tem um ancestral em comum. Aqui eu separei alguns exemplos de semelhança genética. Humanos e bonobos, a gente tem 98,7. Bonobos, talvez vocês não saibam muito, mas bonobo e chimpanzé são muito parecidos fisicamente. É bem difícil você diferenciar eles fisicamente. A diferença é que os bonobos são da paz, são tranquilos, são calmos. Dificilmente vai atacar. Já os chimpanzés, eles são mais estressados. Então eles podem arrancar a sua mão se você tentar passar a mão neles. Então, basicamente, essa é a principal diferença dos dois. Tem outras também, mas não cabe falar aqui. A semelhança genética de bonobos e chimpanzés é 99,6. A de humanos e chimpanzés é a mesma que o dos bonobos. De humanos e vacas varia um pouco, porque aparentemente não chegaram em um ponto para poder bater o martelo. Vai de 75% a 80%. A semelhança genética de humanos e bananas é de 50% a 60%. De humanos e repolhos a 40%. Galo, que no caso galinha, essas coisas, esses frangos do terreiro mesmo, a gente tem semelhança de 60%, que mais uma vez indica que viemos de um organismo em comum. Há muito tempo se diferenciou para todas essas espécies que nós vemos aí. Porque senão não tinha como a gente ter parentesco com uma banana, uma planta, se não tivesse tido um ancestral em comum milênios atrás. Pode passar. Órgãos homólogos e análogos. Pode passar. Os órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma origem embrionária e exercem a mesma função. E aqui eu separei um exemplo bem comum que quando você for, até se for pesquisar órgãos homólogos no Google, vai ser o que vai aparecer, porque é algo bem fácil de ver, que é o do braço, antebraço e da mão.
Aqui você pode ver os ossos, que eu vou pedir para vocês dar uma olhadinha. Os nomes vocês não precisam decorar, porque isso aí não vai cair no Enem. Raramente cai, na verdade. Vamos pegar o húmero, que é esse vermelhinho. Você pode ver que no humano ele é grande, já no guepardo ele é um pouquinho menor e a colocação dele está um pouco mais inclinado para baixo, mas ele ainda existe. Na baleia, ele foi extremamente reduzido, já que, no caso, a mão da baleia se tornou uma barbatana para ela poder nadar. E no morcego, ele se tornou fino e os dedos do morcego aí, que nem vocês podem ver, ficou extremamente alongado, exceto um, o dedão dele, que ficou pequititinho, formou meio que uma garrinha. O resto ampliou tudo para poder fazer essa asa de membrana. E no caso exercem a mesma função. Pode passar. Os órgãos análogos aí são diferentes. Eles não têm a mesma origem embrionária, mas exercem a mesma função. Um exemplo bom para poder usar isso são as asas das aves, que são feitas de ossos, os mesmos ossos que você vai conseguir encontrar em qualquer outra ave que você pegar e olhar, vai ter os mesmos ossos lá. A posição, melhor, o tamanho deles podem ser diferentes, mas vão ser sempre os mesmos. E já nos insetos, é feito de quitina e não tem osso, é uma membrana. Outra, outra estrutura que tem outra estrutura análoga no caso, que tem diferença de como que é formado, por exemplo, é a probóscide como é que se chama? Da borboleta, que é a boquinha dela, aquele canudinho dela, e o bico do beija-flor, que tem origens diferentes, mas exercem a mesma função, se alimentar e alcançar, pegar o alimento deles, que os dois precisam ter um tubo para alcançar onde está o alimento. Pode passar. Então, alguém tem alguma dúvida? Melhor, Maria, tem alguma dúvida? Até agora não, essa matéria até que eu consegui entender bem. Sim, essa é de fácil compreensão. Lá na hora da prova, é, as perguntas são até que bem simples, elas são grandes, tá? Porque quando você vai de comprovações da teoria da evolução, normalmente eles colocam um textinho para você ler e depois faz a pergunta. Ou quando não coloca um textinho, a pergunta é o textinho. Mas a resposta em si é fácil de você achar ela, porque as evidências são bem claras e normalmente eles ainda dão uma facilitada, porque eles colocam algumas opções que é muito na cara que não é elas. Aí por eliminação mesmo já chega nelas. Chega nas respostas certas. Ô, Roger, Vitor, já que vocês estão falando em questões, né, vocês também prepararam aí um caderno de atividades para ser apresentado, não é mesmo? Você quer que apresente as questões aí para Maria, o pessoal que depois for assistir, ou vocês querem depois só publicar lá no grupo e depois a gente fazer a cobertura mesmo, né, dessas questões? Vocês estão me A ouvindo, gente gente? vai publicar lá no grupo para eles fazerem, aí na quinta a gente resolve com eles. Tá bom. E aí você vai ter, Maria, né, essas questões aí que o Roger mencionou, né, a comparação
e verificar o conteúdo dessa parte de evolução, tá? Então, fique atento na aula de quinta-feira, para a gente poder aí continuar a segunda parte da aula, que seria a correção dessas atividades, tá bom? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, Roger, Vitória? Ou eu posso também encerrar aqui a nossa live de hoje? Eu não Não. tenho, não. Tá, então, eu vou encerrar então a gravação e depois eu vou disponibilizar o link para vocês poderem ter, tá, gente?